Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade. Boa tarde, gente linda. Boa tarde, povo maravilhoso do meu Instagram. Como vocês estão? Estou mais uma vez aqui nesse projeto Saber Mútuo para compartilhar saberes com vocês. Como sempre falo e vou reforçar, eu quero que vocês saibam que é uma felicidade imensa estar aqui. O saber de 1, 2 ou mais 10, 20 pessoas sempre é muito valioso. E eu quero estar cada vez mais aprendendo com vocês, passando alguma palavra também que possam ajudá-los, mas muito mais eu aprendo. E quando a gente faz essa troca, é uma sabedoria muito grande, sabe, gente? A sabedoria é imensa que nós temos juntos, né? Pessoal, este livro aqui, O Milagre da Manhã, vou fazer um compartilhamento de saberes, o que eu pude tirar dele, né? Algumas coisas. Começando porque ele é meio longo. Talvez, se eu me alongar muito, eu faço em 2 lives, né? Eu não estou mais tendo problemas com isso. Enfim. Gente, O Milagre da Manhã, Hal Elrod. Começar falando sobre a história do Hal, né? Que é uma história real, né? Então, ele é um livro que ele vai dando conselhos para a gente levar uma vida melhor, para a gente levar uma vida com sonhos, como correr atrás dos nossos sonhos, enfim, vocês vão ver conforme eu contar a história. A história de Hal. Hal, com 20 anos, era um vendedor, ele ganhava muito bem na empresa onde ele trabalhava, até aconteceu um acidente com ele, de carro, onde ele perdeu parte do cérebro, parte das memórias dele, ele não lembrava mais, ele perdeu quebrou 11 ossos, se eu não me engano, do corpo todo, perdeu uma parte do cérebro dele, das memória a curto prazo, ele não se lembrava mais. Antes disso, ele era muito bem sucedido, tinha uma namorada, a namorada largou dele, e ele ficou muito mal, ficou de cama, né? Ficou um tempo de cama. E Hal pensou assim, não, eu vou sair dessa. Ele superou isso daí, porque ele era um cara muito firme, muito forte. E foi vivendo a vida dele. E conseguiu superar e se tornar um vendedor. Ele era um vendedor, conseguiu se tornar um vendedor bom novamente, né? Apesar da memória dele não ter mais tanta capacidade, né, que ele tinha antigamente. Se tornou um vendedor novamente, um bom vendedor. Escreveu o livro que ele queria escrever, só que ele via que a vida dele ainda não estava num nível que ele gostava. Ele falava que de 1 a 10, o nível da vida dele ainda era 2, mesmo depois de escrever um livro e tudo mais. E o que aconteceu com o Hal? Ele se afogou em dívidas. Depois desse acidente, ele teve um trágico acidente, perdeu tudo, quase morreu. Ele se afogou em dívidas, e ele fala na história dele que a pior parte da vida dele, mais do que estar à beira da morte, foi quando ele estava com dívidas, que ele não estava conseguindo sair de onde ele estava. Por quê? Ele falou que quando ele estava no hospital era tranquilo, tinha família, tinha gente que apoiava ele. Mas quando ele estava com as dívidas, ele era sozinho, só ele. Ele estava no fundo do poço, com dívidas, desesperado, a casa dele iam tirar dele para pagar as dívidas. Ele não sabia mais o que fazer, né? Ele estava desesperado. E ele falou que foi aí que ele pensou em suicídio até, pensou em se matar. Então, quando ele ficou à beira da morte, não foi tão ruim quanto este momento que ele passou. Foi o segundo fundo do poço que ele disse dele, né? Aí teve uma manhã que o amigo dele sempre falava para ele correr, e ele falava que não gostava de correr. Aí o amigo dele falou bem assim para ele: Hal,
Vai correr, o que que custa? Você tá nervoso, você tá mal, o que que custa você levantar e correr? Fazer uns exercícios, né? Então ele pegou, não gostava, um dia pegou, acordou cedo, colocou tênis e foi correr. E nessa corrida que ele fez, nesta manhã, ele estava ouvindo como é que se fala, aqueles, tipo como se fosse um podcast, né? Ele estava escutando, no qual o senhor lá do podcast falava algo como semelhante ao que o seu nível de sucesso é ligado ao seu desenvolvimento pessoal. Então, o seu nível de sucesso se desenvolve conforme a pessoa que você se torna. E aquilo deu um insight nele. E ele passou a pensar de um modo diferente. Ele estava com dívidas, estava mal. Mas ele começou a formular um plano que para ele deu certo. Que ele chamou do milagre da manhã, né? Só o que esse livro constrói? Ele fala logo de princípio e constrói mesmo, se você fazer a leitura dele. O livro fala assim, que você, e é o que realmente é, que você é digno, merecedor e capaz de sustentar uma vida extraordinária. Dedicar tempo todo dia. O livro constrói esses 3 argumentos, né, gente? Que você é capaz, digno, merecedor de construir sua vida extraordinária que você quer. Dedicar todo dia para se tornar a pessoa que você quer ser. Então, é uma construção diária dessa vida extraordinária. Né? Uma construção por dia. E a outra coisa é, ao mudar a maneira que você desperta pela manhã, você pode transformar qualquer área da sua vida. Esse livro pega esses aspectos. A parte 1, para o Hal, foi muito complicado encontrar tempo. Ele não sabia como encontrar tempo. Então, ele pensou de manhã cedo, mas ele pensou, eu não sou matinal, como muitos de nós pensamos, nós não somos matinais. Como assim acordar 4 horas da manhã, né? Mas ele acordou 4 horas da manhã e começou a fazer essa programação desse milagre da manhã. E como você pode se motivar para acordar esse horário? Eu não sou matinal. Mas o que ele fez? Antes de dormir, já fazer uma lista, colocar seus objetivos, seus propósitos. Antes de dormir, você já faz uma lista diária. E quando você acorda, essas 4 horas, às 4, mais ou menos, 4:30, que ele falou que foi o tempo que ele encontrou para ele ter esse desenvolvimento diário dele, ele faz o silêncio, leitura, afirmações, visualização e o diário, onde ele mantém as histórias diárias da vida dele. Isso eu vou falar depois um pouquinho sobre isso. A gente começa aqui falando sobre que 95% das pessoas da sociedade hoje em dia vivem uma vida medíocre. Mediocridade, eu nem sei muito bem qual que é o significado, mas para mim, mediocridade seria cridade de crença, não sei, eu posso estar errado, mas seria uma crença no médio, que você não pode atingir mais que o médio. Isso está errado. Aí muita gente fala assim, eu li livros de autoajuda, isso daí é balela, porque quem precisa disso, não sei o quê, mas é a pessoa que está acostumada com a vida medíocre, ou a pessoa que leu autoajuda ou alguma coisa assim, mas ela não teve a capacidade de superar o deserto que ela passou. Às vezes a gente passa por tribulações e a gente, para construir hábitos, é muito difícil, não é fácil. Então as pessoas falam mal da autoajuda, mas elas não aplicam, ou aplicam até certo momento, mas como elas estão acostumadas com o medíocre, elas continuam no medíocre, né? Elas continuam com aquele pensamento medíocre e mesmo tentando habituar a certas coisas, elas não conseguem, não desenvolvem e depois falam mal por elas serem pessoas medíocres. Isso não é uma coisa... você está falando que nós todos somos medíocres. Mas medíocre, se for ver, que nem eu falei, é a crença no médio, né? Para mim, parece ser isso. E o que a gente pode fazer para sair dos 95% para entrar nesses 5% que estão no topo? Gente, identificar quais são as causas da mediocridade, primeiramente. A gente é uma coisa. A situação da nossa vida, a situação que nos encontramos é uma coisa. Quem nós somos, outra coisa. Então, para começar, a gente tem que abandonar essas crenças. Acreditar que quem fomos... a gente muitas vezes acredita que quem fomos é quem somos. Mas não é, gente.
Às vezes a gente só se encontrava em uma situação de vida ruim e a gente não pode acreditar que quem fomos é quem somos, né? A gente pode muito mais do que a situação de vida em que a gente está atualmente. Segundo, falta de propósito. Sair na rua e perguntar a pessoa o que você quer, qual o propósito de vida. Você acha que ela vai saber? O propósito também das pessoas é chegar sexta-feira e beber, chegar sexta-feira numa festa, acabar o trabalho de sexta-feira. E tá bom, vamos ter o nosso lazer agora. Esse é o pensamento médio, de mediocridade. Para sair disso, a gente tem que largar a falta de propósito, tem que ter um propósito. Por que você acorda pela manhã? Por que você coloca o despertador? E outra, as pessoas colocam o despertador. Realmente, com essa lista, o Hall ensina a gente a ter um propósito e acordar pela manhã como se fosse um dia novo, um dia melhor, um dia onde a gente possa despertar assim, e simplesmente agora é um novo dia, é um dia inédito, onde eu posso construir a minha vida, onde eu posso eu estou em busca dos meus propósitos. Você tem um propósito. Você não acorda e desliga o soneca e coloca no soneca o celular. Por quê? Porque aquela manhã é a manhã que você vai fazer a tua vida, que aquilo vai fazer parte das junções diárias que vai transformar a tua vida em extraordinária. Então, o que você não vai apertar o soneca, porque você não vai querer apertar o soneca, você vai querer acordar, você vai querer fazer, você vai querer agir, né? Você não vai deixar a zona de mediocridade. Isolar incidentes, pessoal. Geralmente, isso que eu falei, que o pessoal geralmente olha alguma coisa, vai querer fazer novos hábitos, né? Por exemplo. Aí chega um dia que ele fala, não, hoje eu posso sair desse hábito. Por exemplo, tô fazendo uma dieta, hoje eu vou comer pizza, hoje eu vou... Mas ela tinha se comprometido com aquilo. Mas daí ela começa a dar espaço pra gente poder... sei lá, a gente começa a dar espaço para a mediocridade. A gente não consegue manter né, o nosso propósito. Então a gente isola incidentes. Isso pode hoje, mas isso vai acumulando. E é no dia a dia que a gente cria a nossa vida extraordinária. Então a gente tem que viver o dia a dia. Não pode isolar os incidentes simplesmente. Gente, falta de responsabilização consigo mesmo. Quem aperta a soneca de manhã cedo, querendo construir uma vida extraordinária, é falta de responsabilidade com ela. Ela fez um compromisso com ela mesma. Eu vou mudar. Eu vou melhorar. Eu quero isso para a minha vida. Sabe? Então, é falta de compromisso com ela mesma. Né? A gente tem que se ver como pessoas com mais potencial do que a situação que nos encontramos. A situação que a gente se encontra não é o que somos. Não é o que somos. A situação que a gente está neste momento. Quinto, influência, gente. Já está comprovado que a gente pega as influências das 5 pessoas que mais convivem com a gente. Então, muitas vezes a gente está num círculo de pessoas que falam, não vai dar certo. Pessoas que não te motivam. Pessoas que te colocam para baixo. Pessoas que te fazem ir para um caminho que é totalmente contrário do caminho de evolução, né? Ah, mas são meus amigos. Gente, a gente pode entrar em um círculo melhor e trazer os nossos amigos com a gente para a evolução. Mas agora, se a gente ficar junto com eles e nos espelhar neles, eles são nossa influência ali. Então, se a gente continuar convivendo naquela rodinha que não está nos fazendo bem, que nos joga para baixo, que não está fazendo a gente evoluir de nenhuma forma, a gente não vai sair daquilo. A influência conta muito. A influência e a gente escolhe, né, quem nos influencia. Falta de urgência. Muita gente, amanhã, ano que vem, né? Projeto Verão. Começa hoje. Hoje é o dia de você fazer a lista e começar. Acordar no outro dia de manhã já empolgado. Eu já tenho esse propósito. Eu já estou com isso na cabeça. Eu vou desenvolver. Eu quero isso, né? Então a gente tem que ter urgência, né, gente? Por que você acordou esta manhã, por exemplo? Por que você acordou esta manhã? É uma pergunta que respondam aí. Os longos períodos de sono já está comprovado que causa depressão, né? E a gente, geralmente, quando a gente vai dormir, a gente fala, 6 horas que a gente precisa de sono. Gente, é comprovado que se a gente
pensar, 6 horas, a gente dormiu. Se a gente for dormir, o último pensamento nosso, geralmente vai mandar no nosso sono, como a gente acorda no outro dia de manhã. Você vai pensar, eu tenho 4 horas de sono. É pouco? É pouco. Mas vai ser restaurador. Eu vou acordar bem. Porque eu vou acordar para o meu propósito, em busca do que eu quero, né? E daí tem alguns passos, umas práticas, a prova de soneca, que ele fala, o Hal. Prova de soneca, o que seria? A agenda para amanhã, após você colocar um propósito que você quer, algum propósito. Porque você acorda por quê que você acordou esta manhã? Você tem um propósito ou é simplesmente para sair da cama, rolar e ir para trabalhar e sem nenhum propósito? Chegar sexta-feira. Eu não quero isso para mim, né? Uma agenda para amanhã é importante. A gente ter uma agenda e colocar os passos de noite do que a gente vai fazer no outro dia de manhã. Isso já ajuda para não apertar no botão soneca. A prova de soneca, esses passos. Despertador, colocar longe da cama. Primeira coisa que ele fala, uma dica, escovar os dentes, porque daí logo que você acorda, você escova os dentes, você já fica fresca de alguma forma. Beber água, porque depois de 8 horas ou 6 horas sem hidratar o corpo, é fundamental beber água. E Hal fala, uma das coisas mais importantes é os exercícios nesse milagre da manhã. Sabe, gente? Os exercícios porque fazem a gente desenvolver muitos aspectos, sabe? A gente fica, o corpo vai se preparando para o dia, vai ficando aquecido para o dia, vai ficando animado, a autoestima vai lá em cima, enfim. Como eu já falei, gente, sucesso você atrai pela pessoa que você se torna. Então você tem que querer almejar algo. Ele não vai vir do nada, cair na tua cabeça o sucesso. Você vai ter que fazer diariamente acontecer, né? Tem os salvadores de vida, que o Hal chama salvadores de vida no livro, que é o silêncio, as afirmações, visualizações, exercícios, leitura e escrita. Esta parte, gente, como o vídeo ficou muito longo, eu vou deixar para a próxima live. Eu vou começar a fazer assim agora. Quando o vídeo ficar muito longo, eu vou passar, mesmo que eu tenha que fazer em 2 lives, vou fazer. Por quê, gente? Ó, esse livro aqui, O Milagre da Manhã, ele tem... Cara, tem mais de 180 páginas. Deixa eu ver aqui que eu tinha página. 194 páginas. Então é um livro muito longo. Eu li uma semana ele, eu passei algumas coisas para vocês aqui, só que tem mais coisas para passar. E a partir de hoje eu vou começar a deixar, às vezes, um livro para 2 lives. Porque o importante é o conteúdo do que eu vou passando para vocês. Então o resto eu vou deixar, que é os salvadores de vida. É como acordar de manhã, fazer esse silêncio, fazer as afirmações, que não é simplesmente fazer a afirmação, né? Mas afirmações são importantes. Tipo o Muhammad Ali falava, eu sou o maior. E ele falava sempre isso, Muhammad Ali. Até que ele se tornou o maior boxeador de todos os tempos. E era muito difícil derrotar ele, né? Não sei se ele foi derrotado, não conheço a história dele direito. E ele sempre afirmava toda manhã que acordava, eu sou o maior diante do espelho. E é isso que a gente tem que fazer. Mas agora, as afirmações têm umas características dentro das afirmações que a gente tem que ter. Aí tem as visualizações, os exercícios, leitura, escrita. Tem mais uma parte do livro ainda que eu vou comentar sobre ele, mas na próxima live. Eu agradeço, gente, já por vocês até agora estar comigo aí. Vou começar a fazer assim agora, dividir as lives para não ficar muito longas. E esta já ficou. Mas agradeço imensamente, né? Estou trabalhando durante a noite, então é complicado agora eu fazer durante a manhã as lives. Mas conforme vai dando tempo aí, eu vou fazendo. Muito obrigado, gente. Um abraço, um beijo. Deus abençoe vocês grandemente. Que a semana de vocês seja maravilhosa, seja esplêndida. Que vocês possam já começar a desenvolver esse milagre da manhã, gente. Que é muito interessante. É muito bom. Você tem que acordar pela manhã. Por que você acorda pela manhã? Se você não tiver uma resposta, isso daí já vai te dando um encaminhamento, né? Práticas mesmo, ações que te ajudam a desenvolver. Primeiro você tem que desenvolver dentro do teu coração um propósito, e essas práticas ajudam você a continuar levando em frente os propósitos e hábitos que vão te levar ao sucesso. Se você quiser, você pode.
Isso não é autoestima, isso não é autoajuda. Ou se for, pode ser que seja autoajuda, mas é autoajuda para você pegar e se habituar com essa autoajuda e a nos ajudarmos mutuamente. E não simplesmente para você, não dá certo, eu esqueci. Vão ter momentos que vai ser difícil, que vai estar complicado, vai doer. Mas sem dor não há ganho. Isso é óbvio em todas as áreas da nossa vida. Ok? Um abração, gente. Até a próxima, que eu vou continuar a live sobre este livro mesmo. Um beijão. Meus queridos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.